Segunda Reis, capítulo de número 4, a partir do verso 1. Segunda Reis, capítulo de número 4. Aleluias. A partir do verso 1. Santo és tu, meu Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha, e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Pai, nessa noite a tua palavra vai ser ministrada aos nossos corações. Que não sejamos nós, mas que seja o teu Espírito falando com nossas vidas, Senhor. Que seja o teu Espírito falando no nosso coração nessa noite. Que seja o teu querer nos direcionando nessa noite. Tenhas liberdade, Senhor, de tomar a condução, Senhor, dessa pregação nessa noite. Nós dependemos de Ti. Estamos debaixo do teu querer, da tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode tomar o seu assento em nome do Senhor Jesus. Na nossa vida, nós passamos por momentos difíceis. É ou não é? Só que o meu momento difícil não é o mesmo seu momento difícil. Talvez o momento difícil que você está passando, eu olhe e diga assim: isso é barbada de resolver. Por que essa pessoa está sofrendo tanto por uma coisa tão banal? Talvez o meu problema difícil, você olhe para ele e diga assim: pastor, isso é fichinha. Mas a questão é que nós não temos como mensurar o tamanho da dificuldade que cada um de nós sofremos ou passamos. Aquilo que para nós pode ser uma coisa muito pequena, para outro pode ser uma coisa muito grande. E aquilo que para nós possa ser uma coisa enorme demais, talvez para o outro seja uma coisa muito pequena. Então eu aprendi na minha vida que eu não tenho como definir o grau de problema, o grau de dificuldade de uma situação difícil. Talvez para uma família, um problema no casamento é o grau de dificuldade mais difícil que possa existir. Talvez para outros não. Talvez para outros seja um filho. Talvez para outros seja o vício. Talvez para outros seja as drogas. Então a gente nunca pode dizer qual é o problema difícil. Para outros pode ser a vida financeira. Então os problemas difíceis, eles vêm sobre nós, sobre a nossa vida. E a questão principal da nossa vida como cristãos, como servos de Deus, é que nós sabemos que os momentos difíceis vêm, mas nós temos que estar preparados para lidar com eles. Mas nós nunca podemos esquecer uma coisa: que Deus está no controle. Que Deus está no controle. Como que Deus está no controle? Quando a gente vai para o Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, Jesus ele faz algo tremendo, porque ele nos dá um exemplo de 2 casas. Uma casa está sobre a rocha, e a outra casa está sobre a areia. 2 casas, uma sobre a rocha, a outra sobre a areia. Mas o interessante é que Jesus, ele diz o quê? Que veio a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, e deram contra as 2 casas. Vieram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e o vento deu sobre a casa que estava sobre a areia, e essa casa desmoronou.
Mas os rios encheram, a chuva veio, os ventos vieram, bateram sobre aquela casa que estava sobre a rocha, e a casa não caiu. Interessante que a chuva, o vento, a tempestade vieram sobre as duas casas. Embora um tenha feito sobre a rocha conforme a instrução do Senhor, embora um esteja firmado conforme a instrução de Cristo, não foi impedido de que a tempestade batesse naquela casa, de que o vento batesse naquela casa, de que a chuva batesse naquela casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Uma lição fantástica que eu aprendo aqui. O Senhor está falando para nós, sabe de quê? De estrutura. Ele está falando que na hora do temporal, na hora da tempestade, na hora da dificuldade, nós precisamos ter estrutura. É disso que ele está falando. Porque se nós na hora do temporal, da tempestade, do vento, que o rio encher, que a água transbordar, que a tempestade vir, a nossa casa ela estiver sobre areia, o que vai acontecer? Ela vai desmoronar. Mas o Senhor fala de uma estrutura que nós precisamos ter nele para enfrentar o momento difícil, para enfrentar o dia mau, para enfrentar as dificuldades que o apóstolo Paulo disse que é comum a todos os irmãos no planeta inteiro. E a questão é que a minha dificuldade talvez não seja a mesma sua, mas é a minha dificuldade, é o meu leão, é o meu gigante, é a minha tempestade, é o meu vento forte. Para você pode ser fichinha, mas para mim não. Para mim é uma luta muito grande, para mim é uma dificuldade muito grande, mas o Senhor lhe fala que nós devemos estar o quê? Em pé, fortes, firmados, para quando? Para quando essas circunstâncias vierem sobre nós, chegar na nossa vida, a gente esteja firme como uma rocha, a nossa casa esteja estruturada em Cristo Jesus. Nós precisamos nos estruturar. Temos que ter estrutura para suportar tudo. Ele não está dizendo que a gente não pode chorar, ele não está dizendo que a gente não pode pedir socorro, ele não está dizendo que a gente não pode espernear, se jogar no chão, rolar, ele não está dizendo nada disso, gritar que nem um doido. A Bíblia não fala nada disso, ela diz que a minha estrutura tem que estar firme. É só isso que ela está dizendo. Te estrutura, homem, te estrutura, mulher, te estrutura, crente, te estrutura, irmão. Porque o vento forte e a tempestade ela vai bater em ambas as casas. E o que vai diferenciar é a base que você construiu. Então, dito isso, quando eu olho para a vida dessa mulher, eu vejo a casa dela indo rio abaixo. Sabe aquelas imagens de enchente que a gente vê às vezes na televisão? Aquelas casas indo. Eu olho para a vida dessa mulher. Seu marido morre. Ela tinha 2 filhos. Quando o marido morria, os filhos eles assumiam a casa. Então ela estava, de certa forma, com a dor da perda, com a dor do distanciamento. Esse homem não era um homem tão velho assim, e ela está sofrendo então essa dor dele, mas os filhos estão lá, estão ajudando, estão cuidando, estão trabalhando, estão sustentando a casa. Mas uma coisa também eu aprendo, que essa mulher, ela está muito bem um dia em casa, e alguém vai lá e ela abre a porta. Tudo bem, dona viúva? É a senhora? Sou eu? Pois não, que posso lhe ajudar? Olha, eu sou o fulano de tal, eu sou o agiota, eu vim cobrar uma dívida que o teu marido tinha. Eu prestei dinheiro para ele, ele não pagou. Mas o meu marido morreu, você não sabia? Meu marido faleceu já faz alguns meses, e eu não tenho dinheiro. A única coisa que eu tenho em casa é uma botija de azeite, só o que eu tenho. Eu não tenho nem farinha para usar esse azeite. A única coisa que sobrou em casa foi essa botija de azeite. O cobrador olha e diz: pois é, mas essa botija de azeite não vale nada para mim. Então eu vou levar os teus 2 filhos como escravos, vou vender eles como escravos, e aí a tua dívida então vai ser sarada, vai ser sanada. E essa mulher então, ela começa a enfrentar
grande problema, uma grande dificuldade. Nada está tão ruim que não possa piorar um pouquinho mais. Talvez para algumas pessoas isso não era uma grande dificuldade, mas para ela era. Então, em cima dessa verdade, em cima desse contexto, eu quero trazer algumas lições para a nossa vida, que são a estrutura que nós precisamos ter, aprendendo com essa mulher, porque a história dessa mulher começa de um jeito, versículo 1 e versículo 2, de 2 Reis, capítulo 4, começa de um jeito, mas ele termina de outro. Eu não sei como que a tua história começou, eu não sei como você veio para cá hoje, como você está na sua casa hoje, eu não sei de que jeito que você chegou aqui agora, a tua história até agora pode ser uma, mas nas próximas 1 hora, talvez a tua história possa mudar. Talvez a tua história possa transformar. Talvez o milagre pode acontecer. Da multiplicação, da revelação, da direção. Milagres podem acontecer aqui nessa noite na sua vida. A cura. Mas a primeira coisa que eu quero que você compartilhar com você nessa noite é que a vida, ela é imprevisível. Quem pode prever? Essa semana nós chegamos ao número de 600 mil mortos pelo Covid. Você sabe o que é isso? É 3 vezes a cidade de Passo Fundo. Multiplica os habitantes de Passo Fundo por 3 vezes. É o número de pessoas que morreram no Brasil. Tinha velhos, tinha moços, tinha jovens, que tinham planos, que foram previsíveis, que fizeram previsões de aposentadoria, presbítero Ladir, que planejavam com tantos anos se aposentar, Wallace. Fizeram planos de faculdades, de casamentos, fizeram planos de viagens, de construir uma casa, de arrumar casa, de reformar casa, de trocar de carro, de fazer um curso, de fazer uma pós, de fazer uma especialização, de fazer uma faculdade, e a vida foi imprevisível. E eles não conseguiram terminar o ano. E nesse 1 ano e 8 meses de pandemia, eles foram levados. Por quê? Porque a vida ela é imprevisível. Essa semana tivemos 3 motociclistas que faleceram aqui em Passo Fundo por acidente. 3. Porque a vida ela é imprevisível. Talvez aquele motoboy saiu de casa dizendo: olha, eu vou trabalhar, mais tarde eu volto, e não voltou. Porque a vida ela é imprevisível. Então nós precisamos entender que a vida ela é imprevisível, e que temos que estar preparados a todo e qualquer momento. Como essa mulher, o marido morre, e agora aquilo que está ruim piora ainda mais, porque o cobrador vem e ele começa a cobrar a dívida. E ela sente o que, irmãos? Medo. Quem aqui já não sentiu medo? Quem aqui já não ficou temeroso com alguma situação? Não, pastor, eu creio em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Eu também creio. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não nos deu espírito de medo, mas a gente tem. Deus não disse: olha, eu coloco sobre você hoje espírito de medo. Não, mas quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, vem o que sobre nós? Medo. Não é? E agora? Vão levar os meus filhos? E agora? Vão tomar o meu carro? E agora? Vão leiloar minha casa? E agora? Pegou Covid? Será que vai sobreviver? E aí nós vamos vivendo essa vida desse jeito. Olha, Deus não nos deu espírito de covardia. O que Ele deu para nós? Poder, amor e equilíbrio. Ele não deu medo, Ele deu poder, amor e equilíbrio. Ele nos deu poder para lutar contra isso. Ele nos deu amor para amar as pessoas e todas as coisas. Ele nos deu equilíbrio, para que a gente possa equilibrar as coisas, entender que eu não preciso ter medo, que Deus está no controle de tudo. Mas é assim que funciona na prática? Não.
Na prática nós temos medo, a gente chora, a gente liga para todo mundo, a gente esperneia, olha, está acontecendo isso, vai acontecer aquilo, está ruim, está difícil, alguma coisa vai acontecer, eu estou com medo. Vamos para a mesa cirúrgica, nós vamos com medo. Eu tenho fé que Deus vai segurar a mão do médico, eu tenho fé que essa cirurgia está direcionada por Deus, mas quando você entra lá, você entra com medo. Mas a Bíblia diz que Deus deu poder, amor, equilíbrio. Mas o medo faz parte da nossa vida, e nós temos que lutar contra ele. Os discípulos estão no meio de uma tempestade, no meio do mar da Galileia, e começa a vir aquela tempestade, e o barco começa a ir para um lado para o outro, começa a entrar água, e você imagina como é uma tempestade, e ainda mais dentro de um barquinho pequeno, e eles começam a ter o quê? Medo. Daqui a pouquinho Jesus inventa de vir caminhando por cima da água. Aí sim que o bicho pegou. É um fantasma. Não, é Jesus. É Jesus. Às vezes aquilo que é fantasma para nós pode ser um milagre vindo na nossa direção. Às vezes o medo que se pode estar fantasiado de um fantasma na nossa mente, porque nós colocamos a lente do medo, e nós olhamos, meu Deus, é um fantasma. Era mais fácil acreditar que era fantasma do que Jesus, porque Jesus tinha dito, vamos que daqui a pouquinho eu vou. Deixar um barco para Jesus. Jesus não precisa de barco, Jesus vai caminhando por cima da água. A gente quer condicionar como Jesus vai fazer as coisas. Não, nós vamos tudo num barco, vamos deixar isso aqui para Jesus, porque depois ele vai. Não tinha nenhum corajoso para dizer, Jesus vai por cima da água, vai voando se ele quiser. Mas nós condicionamos. Quando os espias vão para a terra prometida, eles voltam e dão um relatório, olha, é o seguinte, tem uns cachos de uva grandão, tem as frutas enormes, é tudo 10, só o seguinte, tem uns gigantes lá que não tem como. A lente do medo não fez eles olhar as promessas, não fez eles olharem o melhor da terra, fez eles enxergar o quê? Os medos, os gigantes, as dificuldades. O exército de Israel na frente do grande gigante Golias, fazia o quê? Golias chegava lá, começava a tirar sátira do povo, não tem homem aí, não tem ninguém para lutar comigo, e a lente do medo estava instaurada sobre o povo de Israel, sobre o exército de Israel, e também sobre o rei Saul. Mas chega Davi, um guri, um moço, menino, e ele não usa a lente do medo, ele usa a lente do poder, do amor, da coragem. Ele diz, mas quem é esse incircunciso para afrontar o exército de Deus vivo? O que ele está achando que ele é? Hoje a tua cabeça vai rolar, hoje tu vai perder a cabeça, o seu gigante. Tu está achando que está falando com quem? Tu está falando com o Filho de Deus, está afrontando o exército do Deus Santo, e às vezes a gente esquece disso, isso às vezes passa batido por nós esquecemos que Deus está no controle. Ou você acha que Davi tinha força suficiente, tão pequeno como ele era, que ele tinha força suficiente para uma pedra desmaiar um gigante? Uma pedrinha pequena, um bodoco, um estilinho, é claro que não. Davi contava com o quê? Com o poder de Deus. Eu acho que Deus colocou um turbo, um nitro naquela pedra e toma na cabeça do gigante. Foi lá que foi inventado. O nitro foi inventado por Jesus. Foi nessa ocasião que ele turbinou uma pedra. Bobagem, né? Esqueci bem que está gravando, desculpa. O pessoal corta depois. E a gente visualiza as coisas como se Deus não tivesse no controle. O diabo, ele faz uma laúza na vida de Jó, sim ou não? Mas ele foi pedir permissão para quem? Ele chega lá diante de Deus, ele vai pedir, bater continência e pedir permissão. E Deus diz, pode tocar em Jó, só não pode tirar a vida dele. Nem para nos provar, o diabo não consegue sem a permissão de Deus. Nem para nos tentar, o diabo não consegue fazer nada sem a permissão de Deus. Pastor, por que Deus permite? Porque Ele quer trabalhar algo na nossa vida.
porque a prova, a dificuldade, a tribulação, a tempestade, a luta, essa linguagem que nós usamos, é a única forma às vezes de nós entendermos o que Deus quer, qual é o propósito do Senhor para nós. Tem uma frase que não é bíblica, mas é de um homem que eu admiro demais, Albert Einstein. Você vai dizer que essa frase é da Bíblia, mas não é da Bíblia, é de Albert Einstein. Ele diz assim: existem apenas duas maneiras de ver a vida. Olha só, o que você acha que vai sair daqui? Albert Einstein diz: uma é pensar que não existem milagres, e a outra é que tudo é um milagre. Nossa, como é que ele pensou algo assim? Ou você crê que não existe milagre e ponto final, ou você crê que tudo na sua vida é um milagre. E eu acho que eu estou pregando para crente aqui hoje, e eu creio em milagre, creio, e eu creio que Deus pode fazer um milagre na sua vida hoje. Agora, se você faz parte desse primeiro grupo de pessoas que pensam que não existe milagre, então você está no lugar errado, na hora errada e perdendo o seu tempo. Podia estar olhando o Domingão. Tem Domingão ainda? Faustão? Será que tem ainda ou não? Não tem mais, né? É outros, né? Mas sei lá, você vai ver um outro programa que não seja no Plim Plim. Você está perdendo seu tempo aqui. Podia estar olhando uma série, uma Netflix. Se você não crê em milagre, você está no lugar errado. Porque Deus, na fundação dessa igreja, essa igreja é marcada por milagres. Milagres acontecendo no meio da igreja. Cego enxergando, coxo levantando, perna crescendo, tumor saindo para fora, porque nós cremos em milagre. Cremos em restauração de Deus, cremos no milagre do casamento, nós cremos nisso, nós acreditamos nisso. Então, a primeira coisa, a vida ela é imprevisível. A qualquer momento alguma coisa pode acontecer, e se acontecer uma tempestade, não quer dizer que você está em pecado. Se vier uma provação, não quer dizer que você está errando. Se vier uma situação difícil, não quer dizer que Deus está triste com você, mas Ele está provando a sua fé, provando a sua estrutura, vendo de que você é feito, querendo aumentar mais a sua estrutura, querendo trabalhar mais em você, querendo fazer você crescer ainda mais. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que a vida exige de cada um de nós responsabilidades que são intransferíveis. Eu não tenho como fugir das minhas responsabilidades, gente. Não tem como. O marido morreu, o cobrador chegou lá e cobrou. O que ela fez? Ela sai de casa, fecha a porta, e ela vai lá na escola, vai lá no profeta, procurar Eliseu. Ela chega no profeta Eliseu, versículo 1, e diz assim: teu servo, o meu marido morreu, e tu sabe que ele temia o Senhor. Essa palavra servo, ela é escrita por doulos, que significa servo de orelha furada, aquele que está na escola, aquele que aprende numa escola. Ou seja, o marido dessa mulher nada mais era do que um estudante da escola de profetas de Eliseu. Ele era um servo de Eliseu, trabalhava com Eliseu, pertencia à escola de profetas que Eliseu tinha. Ele era um servo, um doulos, um estudante, uma pessoa que não é escrava, mas ela é espontânea. Por isso que ela tem essa orelha furada. Ela é de forma espontânea, ela está lá dizendo: eu sou escravo de Cristo, eu sou escravo do Senhor, eu estou aqui para servir. E essa mulher, eu acredito que ela pensava o seguinte: olha, eu vou lá falar com o profeta, vou lá falar com o chefe do meu marido, eu vou lá conversar com ele, alguma coisa ele vai fazer. E ela chega: olha, tu sabe, ele era teu servo, e tu sabe que ele temia muito a Deus. Versículo 2, o Eliseu diz assim: sabe o que o profeta Eliseu fala? Como que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? E daí? Tá, e
o que tem que ele estava aqui porque ele queria. Ele era profeta porque ele era chamado por Deus, ele tinha um propósito de Deus. Agora, ele morreu, o que eu tenho a ver com isso? Como é que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer? É uma pergunta que ele está fazendo para ela, não é uma afirmação, tem um ponto de interrogação. É uma pergunta: como que eu posso te ajudar? Eu acho que ela pensou em responder: olha, o senhor pode pagar o cara para nós lá, para ele parar de cobrar, pode me dar uma ajuda aí, uma assistência, né, uma cesta básica por mês, pode me dar aí um saláriozinho, né, para me dar, né, sustentar a casa lá, pagar água, luz. Na época não tinha luz, né, a água era do poço, mas tudo bem. Então ajudinha aí para, né, comprar uma farinha de vez em quando, uma cestinha básica, isso aí que eu preciso, não preciso de mais nada. Eliseu: o que eu posso fazer? Eu acho que Eliseu ficou coração comovido com aquela mulher. O marido morreu, os 2 filhos vão ser vendidos para ser escravo. Eliseu faz a pergunta: o que você tem em casa? Profeta: eu tenho uma botija de azeite. Uma botija mais ou menos desse tamanho. Tudo que eu tenho. E o cobrador disse que isso não vale nada. Aí Eliseu: opa, para ele pode não valer nada, mas para quem crê em milagre é o suficiente. Vai para casa, chama os teus filhos, vai na vizinhança inteira, chega para eles e pede para eles vasilhas, não botija. Pede para ele vasilhas. Vai em tudo que é casa. Não se preocupe que eu não vou quebrar. Você queria que eu quebrasse, né? Agora recebe, pá. Vocês gostam desse negócio, né? Não vou quebrar, não. Esse vaso é da decoração, né, irmão Marli? Não posso quebrar. Os meninos saíram pedindo vasilha para tudo que é vizinho. Presta vasilha, mãe precisa de vasilha. Para quê? Porque vai acontecer um milagre lá em casa, ela tem que ter vasilha. O profeta disse que vai acontecer um milagre, minha mãe está crendo, ela está lá dentro de casa esperando, com a botija na mão, e ela está esperando a vasilha. Me dá vasilha, me empresta vasilha. E começaram a trazer vasilha para dentro de casa, espalhar vasilha para dentro de casa. E sabe o que essa mulher começou a fazer? Ela começou a derramar. É possível essa botijinha encher esse vaso? Para nós não. Nos olhos carnais não, mas pelos olhos da fé. E ela começa a derramar. Da botija começa a sair o azeite, começa a cair dentro do vaso e começa a encher. E ela: traz outro. E puf, pit stop foi inventado nessa época também. Vem outro. Uau! Próximo pit stop, vem outro vaso. E vem outro vaso, e vem outro vaso. E não parava de sair azeite da onde? Da botija. E foi enchendo, e foi enchendo, e foi enchendo. Daqui a pouquinho ela: vão menino, traz outro logo, rapaz. Mãe, não tem mais. Opa, parou de sair o azeite da botija. Não tem mais vaso? Não, não tem mais vaso. Parou de sair o azeite da botija. O que eu acho interessante é a sequência da ordem do profeta para essa mulher e o cumprimento da ordem. Ele diz: vai para casa, peça vasilhas, pega a botija, derrama sobre o vaso, e eles vão se encher. E ela faz exatamente o que o profeta manda. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que nós nunca podemos desprezar o nosso pouco, não importa o que ele seja. O meu pouquinho, uma botijinha de azeite, ela é suficiente para Deus. R$1 que tenha sobrando lá no cofrinho é suficiente para Deus. Um pouquinho de fé é suficiente para Deus. Uma atitude tão pequenininha é suficiente para Deus. Porque Deus não trabalha com os montantes que eu e você estamos acostumados.
Sabe o que eu vejo? Que muita gente, quando chega diante do profeta e recebe uma palavra dessa, é o seguinte: o que é que tu tem em casa? Eu não tenho nada. A primeira palavra dela foi essa: eu não tenho nada. E quantas vezes a gente chega para Deus e diz: Senhor, eu não tenho nada. E o Senhor diz: não, é verdade. Como assim não tem nada? Ah, eu tenho uma botija de azeite lá. Não tem farinha para amassar um pão hoje, mas um pouquinho de azeite tem. Opa, então tu tem alguma coisa, tem azeite. Mas quando a gente chega na presença do profeta, a gente chega diante de Deus e diz: Senhor, eu não tenho nada. E o Senhor diz assim: vai para casa, usa o que tu tem em casa, e um milagre vai acontecer. E a gente sai da presença do profeta, sabe como? Poxa, consideração, hein? Uma ajudinha. Não podia fazer alguma coisa por mim? Poxa, estou viúva, perdi o marido, vou perder os filhos, custava me ajudar? Ela fez isso? Nós fizemos isso. Poxa, hein? Sou dizimista fiel e olha aí, ó, está acontecendo com o meu salário. Poxa, hein? Olha, eu sou crente, estou sempre na igreja, olha aí, ó, peguei essa doença aí, estou mal agora, olha essa situação. A gente começa a murmurar. A gente começa a dizer: Senhor, por que tu não fez? Em outras palavras, tu não vai fazer, tu tem obrigação de fazer. Desde quando? Se a tempestade ela vem para a casa que está na areia, para a casa que está na rocha também. E aí nós temos que tomar cuidado, sabe por quê? Porque nós temos a tendência de tomar atitudes precipitadas em tempos de crise. A gente se precipita, e quando eu tomo uma atitude precipitada num tempo de crise, eu vou gerar um outro problema, uma outra crise, uma outra dificuldade. É aquela pessoa que ela está devendo 50 mil, e ela diz: olha, para pagar 50 mil eu vou pegar um empréstimo, e ela vai pagar 70, ela não está devendo só 50, ela está devendo 70 agora. Ela acha que vai resolver o problema dela, mas ela está se colocando um problema maior ainda, porque ela se precipitou. Se essa mulher tivesse se precipitado, e ela tivesse dito alguma coisa, disse: olha, não tenho nada, não quero saber, tu tem que me ajudar, eu vou te colocar na justiça do trabalho. Então, cuidado, que as nossas atitudes precipitadas, elas podem trazer consequências, às vezes irreversíveis, porque existem situações na nossa vida que elas são temporárias, ela vai passar. Temporal, por que o nome é temporal? Porque ele é passageiro. Por isso que é temporal. Está vindo um temporal aí, você sabe que ele vai vir e ele vai passar, ele vai fazer um estrago, mas ele é passageiro. Existem coisas na nossa vida, situações na nossa vida que elas são temporárias, ela vai passar, mas quando chega esse momento de uma atitude, de uma situação temporária, a gente toma uma atitude permanente. Não vou mais à igreja, porque você está passando por um problema? Mas a palavra diz que a tempestade ia bater na sua casa. Que adianta ser crente? E agora, olha o que aconteceu comigo. Mas a Bíblia diz que a tempestade ia bater na sua casa. A Bíblia diz que ia vir chuva, o rio ia encher, ia dar na sua casa, ia dar vento, ia dar temporal, e que você tinha que estar estruturado. Jesus avisou, a Bíblia falou. Irmão, Eliseu não deu dinheiro para ela, Eliseu não encaminhou ela ao INSS, Eliseu não mandou ela falar com o governador. Eliseu disse para ela: vai para casa, porque lá na tua casa o milagre vai acontecer. O que ela fez? Ela creu na palavra do profeta. Deixa eu abrir um parênteses aqui e fazer uma pergunta para você. Como é que você sairia da presença do profeta nessa ocasião? Seja sincero. Você ia sair dali, ia para casa? Ou ia passar na casa da irmã Maria? Poxa, hein, fui lá no pastor,
Diz para ele que eu estou com água atrasada, que eu estou com luz atrasada, que estou passando fome, que não tenho o que comer. Ele mandou ir para casa. Crê em Deus. Ele não era para me ajudar? Ele não era para fazer alguma coisa? Calma o coração. Deus está no controle. Mas não sei o que. Ei. Deus está no controle. Ela tentou jogar a responsabilidade para o profeta. Olha, é o teu servo, ele te servia, tu sabe que ele era temente a Deus. Ela tentou jogar a responsabilidade para o profeta. Quanta gente tenta jogar a responsabilidade para os outros, mas o profeta diz: o que eu posso fazer? Morreu. Mas o que tens em casa? Uma botija de azeite é o suficiente. Vai lá que Deus vai fazer um milagre. A gente às vezes fica esperando, irmãos, um eis que eu te digo, um eis que eu te falo, um recado de alguém. A gente fica esperando alguém dar um recado para nós. Ei, você aí de camisa amarela, é você mesmo. Eis que eu te digo, uma decantas néveas vai acontecer em 7 dias para ti, uma Ebenezer vai vir sobre a tua vida. O que é isso? Sei lá, alguma coisa vai acontecer. Aí qualquer coisa que aconteça, o profeta avisou. Em 7 dias, uma decantas néveas. Eu já ouvi isso, por isso que eu estou falando. Eu fiquei pensando, pastor Paranhos, uma decantas néveas. Eu imaginei alguém cantando, né? Alvo mais que a neve. Uma decantas néveas, a única coisa parecida que eu achei. Um outro chegou para mim uma vez e disse: olha, tu vai pelos mares e voltas pelos ares. Eu vou explodir. Só pode. O Senhor está dizendo que eu vou explodir porque eu vou pelos ares? Quem vai pelos ares é porque explodiu. Então nós precisamos entender que a gente está esperando a resposta de Deus, mas Deus já está dando resposta. Ei, se liga, Deus já está dando resposta. Cada domingo, cada palavra, cada pregação, Deus está dando resposta. Deus está construindo a sua estrutura a cada domingo. Sabe qual é o nosso problema? A gente chega aqui: Senhor, eu quero ouvir alguma coisa hoje, eu preciso que tu fale comigo hoje. Ei, mas ele já estava falando contigo há 1 mês atrás. Não, mas eu quero hoje, eu quero que diga o meu nome. Ei, ele não vai falar o teu nome. Sabe por quê? Porque ele está falando do teu coração, tete a tete com você, mano a mano com você. Para com esse negócio do ex que eu te digo e começa a assumir a responsabilidade. Ei, Senhor, vem cá, vamos conversar. Vem cá, Senhor, vamos falar comigo. Assuma a responsabilidade da sua fé. Uma botija de azeite é o suficiente. Vá para sua casa hoje, sabendo que Deus está no controle. Uma botija enche vasos. 5 pães e 2 peixinhos, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Alimenta 3.000 homens, fora mulher e criança. E o pior, Filipe, quando vai falar para Jesus que tinha 5 pães, ele faz questão de dizer que é de cevada. Já comeu pão de cevada? Quem já comeu pão de cevada aí? Pensa num troço ruim. Nós comemos hoje pão de trigo. Cevada tem gosto de palha, é horrível. Filipe diz: olha, tem 5 pão de cevada, 5 pão ruim e 2 peixinhos. Jesus diz: não, fica tranquilo que o pão de cevada, quando ele sai do forno quentinho, ele fica maravilhoso. E olha só, o negócio foi tão grande, todo mundo se alimentou, sobrou cesto. No outro dia a multidão estava lá: ei, queremos mais daquele pão de ontem, porque aquele pão de ontem estava muito bom. Vai para casa, creia que Deus vai fazer um milagre.
Estamos no deserto, não tem o que tomar, e agora estamos com sede. Ei, o que tem aí? Tem uma pedra, não tem problema. E toca na pedra, a pedra se transforma num poço artesiano, no meio do deserto. Deus não precisa de muito. Deus precisa do necessário para fazer um milagre na nossa vida. Terceira coisa que eu aprendo nessa noite, e que eu quero compartilhar com você: todo milagre, ele tem um propósito. Diga para alguém isso nessa noite. Todo milagre tem um propósito. Se Deus fizer um milagre na sua vida hoje, você vai fazer o que com esse milagre? O que você faz quando você recebe um milagre? Qual é a primeira atitude? Versículo 7. 2 Reis, capítulo 4, versículo 7. Encheu os vasos, encheu tudo. Ela fecha a porta, ela corre. Ela vai aonde? No profeta. Ela chega lá, ela foi e contou tudo ao homem de Deus. O senhor não sabe o que aconteceu. Eu virava a botija, não parava de sair azeite. O troço foi 10. Irado, olha Eliseu, o negócio foi uau, punk. Eu virava o troço lá, não parava de sair azeite daquele negócio lá, rapaz. Mas aí quando não teve mais vasos, aí parou de sair o azeite. E o que tu fez, mulher? Eu vim correndo para cá te contar. Agora o que eu faço? Eu não sei o que eu faço com aquele monte de azeite lá. O que é isso? Eu estou perdida. O milagre foi tanto que eu não sei o que fazer. Eu vim aqui buscar orientação. Eliseu diz: vá, venda o azeite. Show de bola. Vende o azeite. Depois ele diz o quê? Pague suas... Não, vamos junto. Pague suas... Segunda ordem. Não é para fazer empréstimo, não é para pedir emprestado, não é para sair comprar roupa nova, não é para trocar de carro. É para quê? Pagar as tuas dívidas. Interessantíssimo, porque quando o profeta, Deus ele é perfeito, né? Quando o profeta diz para ela assim: vai para casa e faz o quê? Pede emprestado vasilhas, porque quem tem dívida não tem dinheiro para comprar nada. Não vai comprar vasilha, não, vai pedir emprestado. E ela pediu emprestado. Agora paga as dívidas. Ela paga as dívidas. E aí o que ele disse? E você e os seus filhos poderão viver do que sobrar. Provisão. Uma botija de azeite para o Senhor é o suficiente para quitar dívidas, trazer prosperidade. O que você tem na sua casa é o suficiente para um milagre acontecer na sua vida. O milagre ele teve esses objetivos: pagar as dívidas e dar uma vida para ela. Agora olha só o que eu aprendo aqui. Isso aqui é muito legal. Eu aprendo uma coisa: que milagre é raridade, não é rotina. Diz comigo: milagre é raridade, milagre não é rotina. Mas eu quero que o milagre seja rotina. Eu quero que o milagre ele aconteça todo dia. Eu quero que o milagre aconteça sempre. Eu quero que todo dia eu chegue lá e eu vire, e aqui sai azeite. Só que no outro dia ela chegou em casa, virou e não saiu. Só saiu o azeite daqui e acabou. O milagre não aconteceu no outro dia, porque milagre é raridade. Se eu perguntar para você qual foi a última vez que você viu um milagre, você vai ter que parar e pensar. Porque milagre não é rotina, milagre é raridade. Quando meu pequeno Arthur nasceu, ele foi para o hospital, não tinha o que fazer, os médicos estavam, olha, sabe o que Deus fez? Um milagre. O Arthurzinho saiu de lá ileso, bem, sem problema nenhum. Graças a Deus, Deus fez a obra. Amém? 8 meses depois eu estava dentro do hospital com ele, com H1N1. Milagre é raridade.
Milagre não é rotina. E essa madrugada Deus estava falando comigo. E Deus dizia assim para mim: pastor, e o senhor vai entender o que é isso, porque o senhor já ouviu Deus falar com o senhor. De avião, é isso aí. Mas não aconteceu, né? Eu estava aqui nessa noite falando com Deus, e Deus falando assim comigo: Samuel, tem pessoas que vão estar sentadas aí nesse culto nessa noite, que eu já abri portas, que eu já livrei, e depois que elas receberam o milagre, elas caíram de novo no mesmo erro. É como o cão que vomita e volta a lamber o seu vômito. É como a porca depois de lavada que volta a remoer-se na lama novamente. Eu quero perguntar para você: quantas vezes Deus já deu vitória financeira para você? Não lembro, pastor. É aquele dinheiro que você não esperava, aquele auxílio que veio do nada, aquele aumento de salário, aquela bonificação, aquele serviço que Deus abriu, aquela porta de emprego que Deus abriu. Deus está simplesmente livrando você, abrindo uma porta para você poder quitar sua dívida. O que você faz? Começa a ganhar 100 a mais, gasta 200 a mais, paga as dívidas primeiro. Quantas pessoas que Deus já abriu as portas financeiras, já abençoou, que fizeram propósitos com Deus. Tem pessoas que na hora da crise disseram para Deus: Senhor, se tu abrir as portas, se tu me ajudar, eu nunca mais deixarei de ser fiel na sua casa. E nunca mais se viu um dízimo seu na casa de Deus também. Fizemos propósitos com Deus, fizemos propósitos com o Senhor, e a gente esquece. Mas a Bíblia diz: se vai fazer um voto e não cumprir, é melhor que não faça. Porque se você fizer, Deus vai cobrar. Eu me lembro do irmão que ele dizia assim: pastor, o dia que Deus me der um carro, nunca mais os irmãos de noite vão embora a pé para casa. E eu: olha o que você está dizendo, rapaz. Deus deu um carro, ele não levava nem a mãe dele. A mãe dele era muito pesada. Ela sentava no carro, o carro ele arriava, gente. Ela era muito pesada mesmo. Ele não botava no carro dele para não estragar. Dá para entender isso? Mas tu falou para Deus que nunca mais ninguém ia a pé para casa. Ele saía antes de terminar o culto para não precisar levar os irmãos, para não dar carona para pessoas que moravam perto da casa deles. Um dia ele está andando na estrada, pum, 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 capota o carro. Ele não teve nenhum arranhão, nenhum, mas o carro deu perda total e não tinha seguro. Pastor, e agora? Nem vem, fala com ele lá. Nós levantamos uma oferta uma vez na igreja, para comprar as cadeiras para a igreja. Irmão, pega um, tem bastante gente, cada um pega uma cadeira. Eu quero 10. Irmão, pega uma, eu quero 10. Não ofertou nenhuma. Impediu de 10 irmãos ofertar. Você está entendendo isso? Ele está lá, na mesma situação. Cada vez que eu encontro ele, falo com ele, ele diz: estou aqui, estou lutando. Está cada vez pior, porque ele fez o propósito com Deus, ele não cumpriu. Quantas vezes você já disse para Deus: Senhor, eu não vou pecar nunca mais, depois dessa, se tu me livrar dessa, se tu me ajudar, eu nunca mais peco. A primeira coisa que você fez depois que Deus livrou foi pecar de novo, foi errar de novo, foi cair de novo.
foi voltar ao vômito, foi se remoer na lama de novo. Deus falou comigo muito forte isso nessa noite. Pessoas que Deus abriu porta de emprego quando não tinha. Ele criou porta de emprego para você. Ele fez uma forma, um jeito de você poder ganhar um pouquinho mais. E o que você faz? Primeira coisa, aumenta o limite do meu cartão de crédito. Olha aqui, estou ganhando mais agora. Irmão, quebra essa porcaria. Corta esse negócio ao meio. Faz as contas. Durante um ano, quanto que você paga de juros no seu cartão de crédito? O que você quer que Deus faça por você nessa noite? Qual é o milagre que você quer que Jesus faça nessa noite? Você tem que falar. Porque nos milagres de Jesus, Jesus chegava para a pessoa e dizia assim: vem cá, o que tu queres que eu te faça? Chegou para Bartolomeu, né? E aí, Bartolomeu, o que tu quer? Quero enxergar agora, eu sou cego. Então tá, então pode ver. Você falando, o que tu quer? Olha, eu quero caminhar, eu sou coxo desde nascença, então tá, levanta e anda. Jesus, Ele quer ouvir da nossa boca o que a gente quer, sabe por quê? Porque a gente muitas vezes não sabe o que a gente mesmo quer. Senhor, abre a porta, eu quero uma casa, que tu me dê uma casa, Senhor, é o que eu quero, uma casa. E Deus dá uma casa. Aí no outro mês, no outro ano, você lá: Senhor, eu quero aumentar essa casa, ela está pequena, me abençoa, me ajuda. Aí você vem lá, começa a fazer a campanha das 12 noites, bota nos pedidos lá, aumento da casa. Aí chega no meio do ano: pois é, eu quero trocar para um apartamento, quero vender minha casa. Aí chega uma proposta: não quero mais apartamento, quero voltar para casa de novo. Não, eu quero comprar um sítio. Nem você sabe o que quer. Aí Jesus, lá em Tiago capítulo 4, versículo 3, o que ele diz? Quando pedem não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar nos seus próprios prazeres. Não sabe pedir, e quando pede errado. Irmão, se tem uma coisa que para Deus não é importante, é o dinheiro. Me diz uma coisa: Jesus sabia que Judas ia trair ele ou não? Sim ou não? Sim ou não? E o que Jesus bota na mão de Judas? O dinheiro. Sabe por quê? Porque para Deus o dinheiro não é importante, porque Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Mas eu e você estamos correndo atrás de Judas e não atrás de Jesus. Passamos uma vida inteira correndo atrás de Judas, que vai enganar, que vai roubar, e no final vai se precipitar. E não corremos atrás de Jesus. O discípulo chega para Jesus: ô Jesus, é o seguinte, a gente vai ter que pagar imposto, só que estamos mal, a verba acabou, Judas gastou tudo. Sei lá onde é que Judas botou o dinheiro. Porque botar dinheiro na mão de uma pessoa que não é fiel, é botar dinheiro no bolso furado. Não tem dinheiro para pagar. Jesus disse assim: dinheiro? O que tu fazia antes de me seguir? Eu era pescador. Então vai ali, joga uma tarrafa, pega o peixe, primeiro peixe que você pegar, abre na boca dele, vai ter uma moeda. Essa moeda vai dar para pagar o imposto de todo mundo. Aleluia. Está desesperado por entrar de Judas? Atrás do mamão? Atrás do dinheiro? Irmão, para. Pois é, pastor, se eu der meu dízimo, eu não vou conseguir pagar a água, eu não vou conseguir pagar a luz, porque entrou lá um empréstimo, entrou isso, e entrou aquele outro, e entrou aquele mais. Irmão, esse problema é seu, não é meu. Eliseu disse: e daí? E o que eu posso fazer? Dízimo não é eu que coloco, não é eu que digo, não é eu que falo, é a Bíblia. Esse negócio não é comigo. E a maioria das dívidas que nós nos metemos é para sanar prazeres desnecessários. Eu nunca vi, pastor Paranhos, deixa eu fazer uma pergunta para você. O senhor alguma vez viu alguém chegar para o senhor e dizer: pastor, eu estou endividado, porque eu tirei um empréstimo para dar uma oferta na igreja? Nunca viu. Eu também nunca vi. Eu nunca vi alguém dizer assim: olha, eu estou mal, porque é o seguinte, porque eu dei uma oferta na igreja, aí eu estou endividado. Eu nunca vi alguém se endividar por causa da igreja. Eu já vi pessoas se endividar porque querem andar de Nike, e o dinheiro se dá para comprar que chute. Poxa, que chute.
Mas vamos lá. Quer andar de carro importado, mas o dinheiro dele é para consertar o Fusca. Aí a Bíblia, ela é tremenda. Irmãos, eu descobri uma coisa. Sabe que eu estou começando a gostar da tal da psicologia? Eu não gostava muito, não. Você sabe o que é oniomania? Sabe, meu bem? Mas não sabia. Anota aí que o marido vai falar agora. Eu gosto de pegar os psicólogos assim com as coisas que eles não sabem. Ouvir a pregação do pastor é um PhD, é um pós. Irmãos, existe um fenômeno chamado oniomania. Sabe o que é isso? Eu vou ler para você. Oniomania é uma doença que atinge cerca de 3% das pessoas ao redor do mundo. Ela é marcada pelos gastos compulsivos, na maioria das vezes destinado a coisas supérfluas. Segundo a psicoterapeuta Maura Albano, o consumo compulsivo vê nessas compras uma forma de satisfação para suprir uma carência. Presta atenção que vai piorar ainda. Chega ao ponto de que se a pessoa ela não consegue comprar alguma coisa, ela perde a sua esfera de vida. Não há controle em relação às compras. É uma prática que sempre vem acompanhada de uma grande ansiedade. Se a pessoa se vê diante de uma situação que ela não consegue adquirir alguma coisa, ela sofre com angústias e frustrações, levando ao sentimento de culpa, estresse e até mesmo desejo suicida. Uau! Vamos lá. Alguns sinais de que a pessoa ela está sofrendo de oniomania. Primeiro sinal: compra itens desnecessários e muitas vezes repetidos. Conhece alguém assim? Não precisa comprar, mas ele viu, eu vou comprar. Conhece alguém que vai na loja para comprar uma máquina de lavar, ela compra duas? Ela não precisa de dois, mas ela compra dois. Oniomania. Essa aqui é forte. Jeová vai falar agora. Sabe qual é um outro sinal de uma pessoa que sofre de oniomania? Compra escondida. Compra sem o marido saber. Compra sem a esposa saber. Compra escondido dos pais. Compras escondidas. Mais uma. Ela não consegue, no momento de grande frustração, ficar sem comprar alguma coisa. Ela precisa comprar alguma coisa. Sabe aquela pessoa que briga em casa, bate a porta, ela sai e ela não consegue voltar para casa sem ter comprado alguma coisa? É a forma dela desabafar. É ela gastar. Aí ela vai lá e gasta o limite do cartão, ela gasta o limite do banco, ela faz uma prestação que não tem, ela pega um empréstimo, por quê? Porque ela está nervosa, ela precisa descontrair, ela precisa botar aquilo para fora, e o jeito que ela encontra de fazer isso é gastando. Agora, o nível mais avançado de oniomania: descontrole total dos cartões de crédito e cheques especiais. Nossa, o pessoal vai sair daqui hoje tudo com horário marcado com psicólogo já. Você conhece alguém que nunca consegue pagar a fatura? Parcela sempre. Parcela a fatura, depois parcela a parcela da fatura, depois parcela a parcela da parcela, depois parcela a parcela, 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 parcela. Você pega a fatura, está lá, parcela 3 de 5, parcela 4 de 5, parcela 5 de 5. Já tem 3 parcelamentos. Não consegue pagar uma. O nível mais elevado, mais grave, aquela pessoa que não consegue comprar nada à vista. Se é R$100 e ela tem R$200 no bolso, ela passa o cartão em 10 vezes.
Tudo que ela compra é parcelado. Ela está escrava do cartão. E agora, segundo essa psicoterapeuta, que se a pessoa sofre com isso, ela já precisa de um auxílio psiquiátrico. Psiquiatra não trata só louco, viu, gente? Vamos acabar com esse negócio. Psiquiatra trata pessoas normais como nós. Às vezes a pessoa ela está com a fraqueza da sua mente, com a mente cansada, ela precisa de um remédio, uma vitamina, o psicólogo não dá, é o psiquiatra que dá. O psiquiatra não bota as pessoas no hospício só, elas também cuidam da saúde mental da pessoa, dependendo do psiquiatra, né? Tem uns que não. O nível mais extremo, mais elevado, é a pessoa que se afasta socialmente e ela faz compras compulsivas pela internet e televisão. Tudo que a internet mostra, ela compra. Tudo que a televisão mostra, ela tem que comprar. Mostrou a panela que tem o cabo vermelho. Eu preciso da panela. Ela tem 50 panelas no armário, mas ela tem que comprar aquela porque está aparecendo lá no Shoptime. Porque apareceu lá na propaganda da TV. Preste atenção nisso. São doenças psicossomáticas que precisam ser tratadas, precisam ser acompanhadas. Escuta aqui uma coisa que o pastor vai dizer. Eu tenho ainda uns minutinhos, eu acho. Irmãos, presta atenção aqui. Fingir que tem dinheiro custa muito caro. Custa caro fingir que tem dinheiro, gente. Tem pessoas que elas fingem que tem dinheiro. Se ela não colocar uma roupa de marca, ela se sente inferiorizada a todo mundo, mas ela não tem dinheiro para sustentar uma roupa de marca. Ela tem um carrão, mas ela não tem dinheiro para aquele carrão. Não, o Ladi, olha, como é que eu vou ter um carro menos do que o do Ladi? Eu tenho que comprar um carro no mínimo melhor. O teu é 1.8, eu vou comprar um 2.0. Eu tenho que ter algo melhor. Eu tenho que ser mais, eu tenho que estar por cima. Custa caro, irmãos. Custa caro fingir que nós temos dinheiro sem ter. Custa caro ficar na modinha. Custa caro. Pastor, eu só uso camisa de R$250. Eu uso essa aqui que o meu pai me deu e ele comprou na Pompeia. Deve ter pagado uns R$39,90. Eu já uso ela há muitos anos. É a mais velhinha que eu tenho. Já está quase se aposentando. Não, se eu não vestir o Vuitton lá, né? O Louis Vuitton. E daí? Veste a bolsa da Carminha. Já viu a da Carminha? Tem nas feirinhas para vender. Carrega a mesma coisa. Sai caro, irmãos, nós se fingir que somos ricos. Não, porque o irmão ele vai lá e almoça, ele vai sair daqui agora, vai lá na Baicá. R$89,90 por pessoa. Eu vou. Tá gravando, né? Não, é propaganda. Depois eu peço para eles um. Que caro. Mas o Wallace vai lá depois do culto. Mas eu tenho que ir também. A gente passa no cartão, bem. Vamos lá. Amor, não tem o dia. Passamos no cartão. Irmão, já que eu estou fazendo propaganda, pega a pizza da Nice aqui, R$60. Dá para toda a família comer. Não finja ser rico. Não finja ter o que você não tem. Talvez um dia vai chegar o momento de você desfrutar. Se Deus deu a oportunidade de você desfrutar das melhores coisas, amém. Desfrute das melhores coisas. Mas agora não se endivide. Não faça das tripas o coração para tentar ser rico se você não é. Roniomania. Essa mulher, ela pega tudo que ela tem. Ela vende o azeite. Ela paga suas dívidas. E ela vive com o resto. Como que você tem vivido? Tem gente que vive aqui
na misericórdia do cartão. Sabe o que é a misericórdia do cartão? Paga a fatura hoje, amanhã já liberou 1.000 de limite. É o que você tem para passar o mês, os 1.000. Porque dinheiro você nunca tem no bolso. Mês que vem, chega a época do cartão, você começa em desespero. Tenho cartão. Tem gente que tem 3, 4, 5, 6 cartão. Você ganha 3.000 reais por mês e você tem 3 cartão com limite de 3.000. São 9.000, mas você ganha 3. Você estoura o limite dos 3 cartão. Você ganha 3, mas você está devendo já 9. Para pensar, será que está certo isso? Será que Deus está nesse negócio? Irmão, escolhe o cartãozinho mais bonitinho, o resto você vai lá e pastor, mas se você precisar, Deus não vai deixar faltar. Ele vai pegar azeite, Ele vai multiplicar, Ele vai mandar alguém na sua casa fazer alguma coisa, Ele vai dar um jeito. Agora sai das dívidas, em nome de Jesus. Deus está no controle da sua vida financeira nessa noite, em nome de Jesus. Saia, eu declaro para você que você vai sair das dívidas. Você vai parar de comprar em 10 vezes no cartão, vai comprar à vista. Diga assim: eu quero, em nome de Jesus, comprar à vista. Diga assim: eu quero, em nome de Jesus, parar de dever para todo mundo. Eu quero, em nome de Jesus, ter uma vida abundante financeira. Começa como? Sendo fiel ao Senhor. Eu vou encerrar dizendo para você 3 coisas. A primeira, nós precisamos reconhecer que Deus está no controle de tudo. Aquela mulher, ela reconheceu que Deus estava no controle. Ela diz: opa, eu não tenho nada. Não, eu tenho a botija, Deus está no controle. Eu vou obedecer a voz do profeta, porque Deus está no controle. Segunda coisa, você precisa trabalhar em favor do milagre. O que o profeta diz para ela? Vai lá e pede emprestado vasilhas para quem? Para os teus vizinhos. Sabe o que Jesus está falando aqui? Relacionamento com pessoas. Quando você estiver numa ruim, você tem pessoas para ajudar você? Ou todo mundo quer se afastar de ti? Ninguém quer estar perto de você. Ninguém quer te ajudar. Irmãos, eu peguei Covid em dezembro do ano passado. Quando meus amigos souberam que eu peguei Covid, eu fiquei 21 dias sem vir na igreja. Eu recebi ligação de amigos meus, que eu nunca vou esquecer. Não perguntaram se eu estava bem. Não perguntaram se eu estava precisando de alguma coisa. Perguntaram assim: Samuel, quanto que tu está precisando? Eu disse: eu não estou precisando de nada. De nada. Porque os meus irmãos, um dia uma cesta de fruta, outro dia uma cesta de pão, outro dia uma cesta básica. Irmãos, naqueles 21 dias que eu fiquei em casa, eu acho que nenhum dia nós deixamos de receber alguma coisa de vocês. Vocês tinham vasilhas para dar para nós. Vocês tinham vasilhas para dar para nós. Você tem vasilhas se você precisar? Tem vasilha, Roberto? Mete a mão no teu carrinho para tu ver lá o que essa igreja vai fazer. Tem vasilha aqui, gente. Nós temos que ter vasilhas, presbítero Ladir. Nós temos que chegar para o nosso vizinho, ele tem que saber, irmão, vaso era aquilo de mais importante que havia dentro de uma casa. Não tinha geladeira, não tinha balcão, não tinha armário. Os alimentos eram guardados em vasos, a água era guardada no vaso, o arroz não era em saquinho do tio João, que nem é o nosso hoje. Estou fazendo bastante comercial hoje, né? Mas era granel dentro do vaso, feijão dentro do vaso, farinha dentro do vaso, azeite dentro do vaso. Aquilo de mais importante que tinha era o quê? Era vaso. E outra, vaso era caro. Eu não vou quebrar, irmão, fica tranquilo. Tem gente louca que eu quebro o vaso, né? Quebro meu vaso. Aí a Rafa já entra ali tocando: eu quebro meu vaso. E eu, pá.
O de mais valor que tinha, o de mais importante que tinha na casa era o vaso. E as pessoas, elas pegaram aquilo de mais importante que elas tinham e elas deram para aquela viúva. Sabe por quê? Porque a viúva se dava bem com todo mundo, se dava bem com a vizinhança. Sabe o que eu aprendo aqui? Que nós temos que trabalhar em favor do milagre. Você tem que se dar bem com as pessoas ao seu redor. Se ligou? Não, olha para mim, não vou olhar também. É assim que a Bíblia manda fazer? A Bíblia nos deu o quê? Poder? Amor? Poder? Amor. Amar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente não quer trabalhar para o milagre. Eu quero que as muralhas de Jericó caiam, mas eu não quero dar 7 voltas. A gente quer que Lázaro ressuscite, mas não queremos remover a pedra. A gente quer que o cego enxerga, mas não queremos se lavar no tanque de Siloé. A gente quer que a praga vai, mas não quer dar os mergulhos do Rio Jordão. Nós temos que fazer a nossa parte para o milagre acontecer, gente. Olha para a Bíblia, todo mundo teve que fazer a sua parte. A porta estava fechada, eles abriram o teto para colocar o coxo lá, o paralítico lá. Ele desce pelo teto. Nós temos que fazer a nossa parte para o milagre acontecer. Ficar em casa, tomando água de coco, esperando alguma coisa, não, eu vou para casa. Ela podia ter ido para casa, pegado a botija dela, eu vou ficar aqui, eu vou esperar alguma coisa acontecer. Irmão, ela ia morrer, e nada ia acontecer. Ela foi trabalhar em favor do milagre. Me empresta vasilha, porque Deus vai multiplicar. Ela não viu multiplicar, ela não sabia o que ia acontecer, mas o profeta mandou: pega a vasilha, que vai acontecer alguma coisa, vai dar azeite. Você tem que correr pelo teu milagre. Eu já vou encerrar, mas eu preciso falar uma coisa. Tem gente que diz assim: pastor, meu filho não quer mais vir na igreja. Mas quantas vezes ele saiu do culto junto com você, você entrou no carro falando mal do pastor, falando mal do culto, dizendo que esse culto não sei o que, esse culto não sei o que mais, o fulano tocou errado. Você saiu resmungando da igreja, e seu filho ouvindo. Você ia visitar um irmão, chegava para jantar e começava: porque o pastor, porque viu o que ele fez, porque que isso, porque dedê. Seu filho ouvindo. Seu filho cresceu, sabe qual é a mensagem que está entrando no ouvido dele? Meu pai e minha mãe não gostam do lugar onde eles estão. Meu pai e minha mãe não gostam dos pastores da igreja. Se meu pai e minha mãe não gostam, se lá não é um lugar bom para eles, também não é um lugar bom para mim. Você é responsável por tudo aquilo que você fala. A Bíblia diz que você vai dar conta diante de Deus. Pastor, meu filho não quer saber, tem que fazer alguma coisa da escolinha. A escolinha está muito parada, a escolinha não está funcionando, pastor. A escolinha tem que ser o quê? Irmão, quer resultado? Me diz uma coisa: quantas vezes você parou para ler a Bíblia com seus filhos? Quer que a igreja faça milagre? Mas o milagre começa em casa. Eliseu não fez o milagre lá na escola do profeta, o milagre aconteceu na casa da mulher. Você quer que a igreja faça milagre, mas você não trabalha para o milagre. Você não ora com seu filho, com a sua filha. Você não lê a Bíblia para eles. Você não canta louvores com eles. E você quer que ele seja crente. O que você faz? Dá um aparelho de celular, uma internet, e diz assim: vive a tua vida, meu filho, minha filha. Eles vão assistir Round 6. Eles vão assistir La Casa de Papel.
eles vão assistir Lúcifer, e vão se afastando da igreja, e vão se afastando de Deus, e vão se afastando do Evangelho. Assuma a responsabilidade nessa noite. Pare de dizer: o problema é o pastor, o problema é a igreja que não cuida dos jovens, o problema é a igreja que não cuida das crianças, o problema é a igreja. Não, o problema é você que não assumiu a sua responsabilidade como pai, como mãe, como varão. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Escuta, ainda há tempo. Sabe por que ainda dá tempo? Sabe por quê? Porque Deus está no controle. Deus está no controle da sua casa, e os seus filhos vão servir ao Senhor. Deus, Ele está no controle da sua família, e a sua família vai servir ao Senhor. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Xaramaste, carabaste, xaramacom. O nosso papel no milagre, ele é fundamental. A nossa participação no milagre, ela é fundamental. Deus, Ele quer fazer milagre em você nessa noite. Pastor, Deus já abriu tanta porta financeira, mas Deus quer abrir outra hoje. Pastor, Deus já me livrou de tanta enfermidade, quer te livrar de outra hoje. Pastor, mas é o seguinte, pastor, eu já fiz tanto voto com Deus, já fiz tanto propósito com Deus, que eu acho que Deus nem me ouve mais. Ei, Ele está aqui para te ouvir hoje. Faça voto, mas cumpra o voto. Faça propósito, mas cumpra o propósito. Ele está aqui hoje. Pastor, eu nunca mais vou faltar um culto. Cuide do que você está dizendo. Cuidado com o propósito que você vai fazer diante de Deus, porque você vai ter que cumprir. Pastor, se Deus abrir essa porta financeira sobre a minha vida, só pode ter certeza, pastor, que nunca mais o meu nome não vai deixar de constar nos halls de dizimistas da igreja. Você está falando isso para Deus, não é para mim. Deus quer derramar chuvas de bênçãos. Deus quer fazer milagres, porque Deus faz milagres ainda hoje. Deus realiza milagres nos dias de hoje. Ele quer fazer milagres na sua casa, na sua vida. Mas você é o coparticipante do milagre. A sua fé é fundamental para que o milagre aconteça. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus? Fecha teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nessa noite a Tua palavra foi ministrada e pregada ao nosso coração. Tem coisas aqui, Senhor, que eu falei nesta noite, que talvez eu não tenha conseguido expressar o coração de cada um dos meus irmãos. Mas eu peço que Teu Espírito Santo, Ele entre em cada vida, em cada coração nessa noite, e essa obra se complete na vida desse irmão e dessa irmã. Pai, olha para esse coração. Muitos milagres já aconteceram, Senhor, na vida desse irmão, dessa irmã, mas hoje precisamos de mais um. Talvez a gente não soube lidar com os milagres até aqui. Talvez a gente não soube lidar com as respostas até aqui. Talvez a gente não soube, Senhor, entender. Nós não tivemos a compreensão, o entendimento do que estava acontecendo. Nós talvez não tínhamos entendido, Senhor, que a tempestade ela vem sobre as duas casas, a que está na rocha e a que está na areia, Senhor. Talvez a gente não tenha entendido que a tempestade vem, que as lutas vêm, mas que nós precisamos estar estruturados em Ti, Senhor. Então nessa noite perdoa-nos. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas quebras de votos, perdoa, Senhor, a nossa quebra de palavra. Mas que nessa noite, Senhor, nós batemos na Tua porta, nós vamos até o profeta dos profetas e pedimos o socorro de Deus, pedimos o auxílio de Deus, pedimos a intervenção divina e voltamos para nossa casa, porque sabemos que o milagre ele vai acontecer.
Então, Pai, nessa noite, olha para esse irmão, olha para essa irmã, essa situação que talvez já está definida pelos homens, já está resolvida pelos homens, mas ainda, Senhor, não está carimbada pelos céus. Tu pode mudar essa situação, Tu pode transformar essa situação, Tu pode mudar tudo, Senhor. Olha para esse coração, olha para essa vida, olha para esse propósito, olha para esse casamento, olha para essa família, olha para essa casa, Senhor. Tudo diz que não, tudo diz que terminou, tudo diz que acabou, mas eu vejo um milagre acontecendo. Eu vejo um milagre acontecendo. Eu vejo uma nuvem se levantando, Senhor, aonde não há chuva. Eu vejo uma nuvem se levantando num lugar que há 3 anos e meio não chove. Eu vejo a enxurrada vindo sobre a Tua igreja, sobre a vida dos nossos irmãos nessa noite. Faz um milagre, Senhor. Que essa pessoa receba um milagre nessa hora. Receba um milagre agora na sua vida, na sua casa, no seio da sua família, no seu trabalho, na sua vida financeira. Repreendemos Mamon, colocamos Mamon por terra agora. Senhor, abre as portas. Abre as portas. Abre as portas das promoções. Que os nossos irmãos sejam promovidos no seu trabalho. Abra as bonificações. Aumente os salários, aumente as oportunidades sobre a vida da igreja, em nome de Jesus. Levante a sua mão comigo e diga assim: em nome de Jesus, o milagre que eu preciso vai acontecer, porque eu vou para casa crendo, acreditando, sabendo que o meu Redentor vive, e que Ele se levantará em meu favor, e não há milagre impossível para que o Senhor realize, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. E a casa se encheu de azeite. E a dívida foi paga. E o cobrador não bateu mais a porta. E a provisão aconteceu. Coisa magnífica. Coisa magnífica. Esse capítulo começa com morte, com choro. Esse capítulo começa com perda. Esse capítulo começa com ameaça de escravidão. E ele termina com alegria, com dívida paga e com provisão. No início do culto eu falei que você podia entrar hoje aqui, e você podia sair daqui transformado nessa noite. Você pode ter entrado por aquela porta cheia de dívida, cheio de problema, cheio de encrenca para resolver no seu casamento, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, cheio de dívida para pagar amanhã. Ou você pode sair daqui nessa noite com a prosperidade de Deus, com a provisão de Deus, com a resposta de Deus sobre a tua vida, com o milagre de Deus sobre a tua vida. Só tem um detalhe: eu creio em milagre, e milagre só acontece na vida de quem crê. Milagre é raro, irmãos. Quando o milagre vier, aproveita ele, porque milagre é raro. Milagre não é rotina, milagre é raro. Milagre é raro.